Os deputados elegem nesta noite o novo presidente da Câmara. Vamos a Brasília com a repórter Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. A votação nesse primeiro turno já terminou? Janine, terminou há pouquíssimos instantes e o segundo turno será travado entre o deputado Rodrigo Maia, dos Democratas, e o deputado Rogério Rosso, do PSD. Rodrigo Maia encerrou o primeiro turno com 120 votos, Rogério Rosso com 106 votos. E o terceiro colocado, um candidato de oposição, Marcelo Castro, do PMDB, conseguiu alcançar 70 votos. Foi uma disputa acirradíssima. Na tarde de hoje, havia 17 candidatos. Ao final do dia, 13 candidatos encerraram concorrendo. 4 abriram mão da disputa ao longo do dia, um deles aqui durante a sessão. Foi uma disputa duríssima. O próximo segundo turno será daqui a 1 hora. Aí sim, nós conheceremos ainda hoje o novo presidente da Câmara. Esse que vai fazer a transição durante 6 meses do conturbadíssimo ano da Câmara para então a eleição definitiva, regular, do novo presidente, que deve ocorrer apenas em fevereiro. Rodrigo Maia entra como forte favorito nesse segundo turno, uma vez que ele agrega também votos da oposição. Ele deve agregar aí votos do PT, do PDT, e Rogério Rosso perdeu muitos votos ao longo do dia de hoje, porque ele contou com 2 concorrentes também dentro do Centrão, Spiridião Amin, e esses candidatos, o Fernando Jacobo, por exemplo, também tiraram votos de Rogério Rosso. Portanto, daqui a 1 hora o segundo turno e ainda esta noite saberemos quem será o novo presidente da Câmara. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigado, Cristina. A polícia de São Paulo começa a montar o quebra-cabeça do assalto milionário a uma transportadora de valores em Santos. Hoje foi preso mais um integrante da quadrilha. Ele roubou um dos caminhões que foram usados para bloquear a rua. Uma extensa ficha criminal, 37 anos e 10 passagens pela polícia por furto e receptação. Demétrio Soares confessou ter participado do crime. Ele foi preso em casa na zona leste de São Paulo hoje de manhã. Dias antes do assalto em Santos, no litoral paulista, ele teria roubado um dos caminhões que serviram como bloqueio. É um desdobramento de investigação. Nós fizemos a prisão de ontem, tínhamos uma linha de investigação, fizemos cruzamento de informações e hoje chegamos em mais um membro da contenção. A quadrilha usou dinamite para derrubar paredes da transportadora de valores e chegar ao dinheiro. Os assaltantes fugiram em vários carros. É o segundo preso em menos de 24 horas. A polícia acredita que outras pessoas devem ser presas nos próximos dias. 40 bandidos teriam participado dessa ação criminosa que deixou 3 pessoas mortas, entre elas 2 policiais. Demétrios pode pegar mais de 20 anos de prisão por furto qualificado, roubo seguido de morte e formação de quadrilha. Uma série de assassinatos na Baixada Fluminense movimenta a polícia do Rio de Janeiro. Nos últimos 9 meses, 11 pré-candidatos que iriam disputar as eleições foram mortos. O último caso foi em Magé. Este homem que esconde o rosto viu a morte de perto. Ele testemunhou a execução da mulher Aga Lopes Pinheiro, de 49 anos. Eu e outro rapaz estavam lá conversando e nós corremos. Nós saímos correndo desesperadamente. A Aga estava com outras 2 pessoas numa lanchonete em Magé, na Baixada Fluminense. 4 homens com capuz chegaram de repente e dispararam várias vezes. As investigações vão se concentrar nas atividades desenvolvidas por Aga Lopes Pinheiro, líder comunitária numa área considerada de alto risco e dominada pelo tráfico de drogas. Mas a forma com que ela foi executada também chamou a atenção. No local do crime foram encontradas munições de 3 calibres diferentes e de uso restrito, o que sugere a participação de milicianos. Aga se filiou a um partido e queria disputar uma vaga na Câmara Municipal da cidade. Nos últimos 9 meses, 11 pessoas que tinham pretensões políticas nas eleições deste ano foram assassinadas na Baixada Fluminense. O jornalismo da Rede Record é reconhecido internacionalmente. A equipe do programa Repórter Record Investigação, que revelou o drama de meninas brasileiras mantidas como escravas, recebeu o prêmio Rei da Espanha, um dos mais importantes do mundo. Uma quarta-feira histórica em Madrid. A Rede Record marca o seu nome no jornalismo internacional. Neste espaço cultural, um evento de gala.
Políticos, personalidades e convidados se reuniram para homenagear os melhores do jornalismo mundial. O anfitrião da festa do Prêmio Rei de Espanha é justamente Sua Majestade Felipe VI. No palco, ele recebeu a equipe da Rede Record, vencedora da categoria Televisão pela reportagem As Eternas Escravas. O prêmio de jornalismo Rei de Espanha é considerado um dos mais importantes do mundo. Ele é disputado por veículos de comunicação e profissionais de 34 países. E a Rede Record se tornou a grande vencedora com uma investigação sobre crianças transformadas em escravas no Brasil. Durante 2 meses, os jornalistas Lúcio Sturm, Gustavo Costa e Marcelo Magalhães levantaram documentos e mostraram detalhes dos crimes bárbaros cometidos contra crianças de um quilombo no interior do país. Meninas de 9 a 14 anos de idade que eram amarradas, torturadas e se tornaram escravas domésticas e sexuais. Estava de vestido, só tirou e subiu meu vestido. Agressões cometidas por famílias que deveriam proteger as vítimas. Tinha vez que eu bati com cipó. Quantas vezes você apanhou? Quantas vezes? Eu nem sei. A equipe da Record ainda ficou frente a frente com um homem condenado por violentar uma criança quilombola de apenas 9 anos. O senhor fez carinho? Só. A reportagem exibida no programa Repórter Record Investigação ganhou 3 dos principais prêmios de jornalismo no Brasil e agora o reconhecimento internacional. A Record, que é uma emissora muito conhecida, que tem um papel social muito importante no Brasil, agora passa a ter as portas abertas para o mundo com o Rei da Espanha. O presidente da agência de notícias EFE, organizadora do prêmio, reconheceu que o programa da Rede Record mostra excelência na linguagem visual e consegue abordar múltiplos problemas sociais em uma só reportagem. No discurso, o Rei da Espanha disse que os trabalhos vencedores dão atenção especial aos desfavorecidos e denunciam as condições de vida de pessoas vulneráveis. O evento também homenageou o escritor peruano Mário Vargas Llosa, ganhador do Nobel de Literatura em 2010. Não teria escrito metade dos meus livros se não fossem as experiências jornalísticas, diz Vargas Llosa, que também parabenizou os colegas da Record, emissora que revelou ao mundo uma das feridas ainda abertas da história brasileira, a escravidão. Quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. Um remédio vital para pacientes desapareceu dos postos e farmácias da rede pública de Minas. Ontem você viu aqui que não há fitas para medir a glicose no sangue e hoje é um medicamento para quem fez transplante. A cada tentativa, a mesma resposta. Dona Márcia fez um transplante de coração. Para continuar o tratamento, a professora precisa de um remédio doado pelo governo federal e distribuído pelo estadual. Mas o medicamento, que evita a rejeição do órgão transplantado, sumiu das prateleiras das farmácias. Estou ficando desesperada, porque se eu ficar sem o remédio, o que pode acontecer comigo? Eu vou morrer. Segundo os profissionais da área da saúde, faltam 33 tipos de medicamentos na rede pública. Caso o paciente foi buscar o remédio e não recebeu o medicamento, ele tem que procurar o serviço onde ele foi transplantado ou até mesmo ser internado para receber o medicamento pelo hospital. Esta é a receita de Dona Aparecida, que há 4 anos fez um transplante de coração e precisa do medicamento para sobreviver. Com certeza. A caixa de comprimidos já foi quase toda consumida. Resta apenas a dose de amanhã. Eu estou meio chateada e preocupada porque eu não sei como resolver esse caso. O Ministério da Saúde disse que não foi comunicado sobre a falta do medicamento e que a compra e distribuição são responsabilidade das secretarias de saúde dos estados. No caso, a de Minas explicou que o fornecedor atrasou a entrega do remédio. Terminou sob gritos de protesto a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que analisa a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha.
Hoje seria votado o parecer sobre o recurso de Cunha contra o relatório do Conselho de Ética que pede a cassação dele. Depois de várias manobras para atrasar a votação, o presidente da CCJ encerrou os trabalhos e marcou uma nova sessão para amanhã sob protesto. Theresa May assume o lugar de David Cameron e se torna a primeira-ministra do Reino Unido. No primeiro pronunciamento, Theresa disse que o país está pronto para enfrentar o desafio imposto com a decisão de deixar a União Europeia. Ela já começou a formação do novo governo e nomeou Boris Johnson como ministro das Relações Exteriores. Theresa foi recebida no Palácio de Buckingham pela Rainha Elizabeth, onde momentos antes, David Cameron entregou a renúncia de primeiro-ministro. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão foi modernizado para os Jogos Olímpicos. Uma das maiores preocupações é com a segurança. Aqui, por quase 40 anos, funcionou o controle do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O futuro chegou há um mês, como um legado dos Jogos Olímpicos. O sistema mais moderno da América Latina custou 50 milhões de reais e está preparado para receber 90 mil pessoas por dia durante as competições. Dá até para receber os voos que serão deslocados do aeroporto Santos Dumont nos dias de competição de canoagem e vela. Se antes alguém passava despercebido pelas instalações internas ou externas do aeroporto, agora perdeu essa chance. Eram apenas 250 câmeras para monitorar a segurança do segundo maior aeroporto do país. Agora são 1.300. E o nosso trabalho é olhar cada cantinho do aeroporto. Então, assim, uma fila que está fora do lugar já pode ser uma suspeita. Há algum ponto do aeroporto onde não há o monitoramento de câmeras de segurança? Não, não tem. Acho que só os banheiros, no caso. Um jogo de celular que faz as pessoas procurarem animais virtuais nas ruas das cidades tem levado uma multidão a andar para cima e para baixo de olho na tela do telefone. Mas essa busca pode expor os jogadores a situações de risco. A febre não vê idade nem lugar. O Museu de Auschwitz, na Alemanha, alertou: o local não é para diversão. Nos Estados Unidos, um cemitério do Alabama criou uma patrulha especial só para descobrir os jogadores e pedir que se retirem. Esse é um lugar para refletir, onde as famílias vêm visitar parentes mortos, destaca o agente. Em Nova York, até mesmo o memorial do 11 de setembro entrou na brincadeira. De acordo com o mapa do jogo, existem pelo menos 3 paradas de Pokémon aqui dentro do memorial. Em um deles a gente pode até ver um bichinho virtual desses escondido. Em respeito aos mortos dos ataques terroristas de setembro de 2001, as autoridades pediram que as pessoas não venham jogar aqui. Este nova-iorquino saudou as vítimas, mas continuou brincando. O jogo só existe nas ruas. É preciso percorrer diferentes áreas da cidade para encontrar os personagens. E foi caçando eles que este rapaz do Oregon ajudou a polícia. Ele flagrou um homem quebrando vidraças no bairro que tem sido vítima de vandalismo. No Wyoming, esta mulher encontrou um corpo enquanto jogava. Mas a polícia pede cuidado. É fácil atravessar a rua sem ver um carro se aproximando quando a atenção está toda voltada para a tela do telefone. Uma colisão entre 2 caminhões na rodovia 381 na região metropolitana de Belo Horizonte provocou um enorme congestionamento durante a manhã. Os 2 veículos bateram de frente. Os motoristas tiveram pequenos ferimentos. Agentes da Força Nacional que estão no Rio de Janeiro para reforçar a segurança durante as Olimpíadas reclamam das condições de trabalho. Eles estão alojados num conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos parecem inacabados. Não tem chuveiros nem camas. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, deu ganho de causa ao Ministério da Fazenda no julgamento contra o Grupo Gerdau. A empresa terá que devolver cerca de 4 bilhões de reais em cobranças tributárias à Receita. Agora a nossa série especial. A lei seca tem produzido resultados positivos, mas no horário de saída das baladas ainda acontecem muitos acidentes. Motoristas ignoram o perigo e matam inocentes.
num cemitério de automóveis, diante da Delegacia de Trânsito. Cuiabá, em Mato Grosso, é uma das poucas capitais brasileiras com uma delegacia especializada. É para combater os crimes cometidos por motoristas. Sobrou nada, hein? Imprudência do motorista. Foi? Total. Capotamento? Capotamento e sobrou nada. Então, para mim, ela é mais do que uma irmã. Ela é Fico emocionada toda vez que eu lembro. Para mim, ela é uma filha, né? Por ser a irmã caçula. Entre 5 irmãos, nós fomos criados com muito amor. Muito ligados uns aos outros. A gente é muito família. Era de manhã, quando o motorista tentou fazer uma ultrapassagem e matou a frentista que estava indo de motocicleta para o trabalho. Para se ter uma ideia da velocidade do automóvel, basta dizer que o impacto aconteceu mais ou menos aqui. O corpo da Janaína voou 28 metros e caiu perto deste poste. E o carro seguiu adiante, foi embora. Testemunhas dizem, inclusive, que o motorista acelerou, ele teria tentado fugir. O carro só parou porque deixou de funcionar depois deste sinal. O motorista Alisson De Lazari e o amigo que estava com ele tiveram de se esconder. Nesse momento a gente vê aqui uma revolta. Só conseguiram sair do local do acidente protegidos pela polícia. É uma revolta que a família de Janaína sente até hoje. Saiu para ir para o seu trabalho, para ganhar o seu ganha-pão, encontra com um cidadão totalmente embriagado, né, sem dormir. Não prestou socorro, ele fez como se fosse uma qualquer, como se não tivesse acontecido com ninguém. Como se ela não tivesse vida, como se ela fosse um ninguém. Foi mais um crime no trânsito depois da balada. Depoimentos de testemunhas aos montes, falando que os dois, né, mal conseguiam parar de pé, que eles cambaleavam, não conseguiam nem parar de pé, de tão embriagado que estava. Segundo a perícia, Alisson estava a 63 km/h, 57% acima do permitido no local, quando fez a ultrapassagem e pegou Janaína de frente. Ela deixou um filho de apenas 3 anos de idade. Pela atual legislação, a reclusão é de 2 a 4 anos, que na realidade ele nem vai ficar preso, ou seja, ele tem que responder como se fosse um homicídio. Ela era uma mulher carinhosa com a gente, bem carinhosa mesmo, ela era uma mulher muito batalhadeira e ela é uma mulher muito de casa. Era uma mãe guerreira para nós. Fico até emocionado quando falo dela. Infelizmente, a mãe foi. Partiu. Por imprudência de um rapaz aí, mas... Jandilson está falando de Jane. Naquele domingo de manhãzinha, a mãe dele tinha plantão nos serviços gerais do pronto-socorro de Cuiabá. Foi a pé com as amigas para o trabalho. O motorista deste automóvel voltava da balada quando perdeu o controle. A perícia constatou que o motorista estava bem acima do limite de velocidade. A polícia descobriu também que Douglas Bueno tinha consumido 2 garrafas de uísque com um amigo antes de sair dirigindo. No bafômetro, o motorista tem a carteira apreendida se o resultado for superior a 0,05 por litro de ar expirado. Se o resultado for superior a 0,34, é considerado crime. Douglas, que matou Jane, teve um resultado de 0,83. Ele assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, ingeriu bebida alcoólica, pegou um veículo, cometeu um acidente de trânsito, ceifou a vida de uma pessoa inocente.
O motorista que subiu na calçada e matou a mãe de Jandilson e Jaqueline ficou preso apenas 22 dias antes de conseguir um habeas corpus. O que a gente espera mesmo é justiça mesmo, né? Que seja feita, né? A gente sabe que não vai trazer minha mãe de volta, mas a gente esperamos, né? Porque de tudo que ela fazia pra gente. Que ele se conscientize, que não entre num carro ou não suba numa moto alcoolizado, porque o estrago, a dor que traz para uma família, né, para a família da vítima é muito grande.